A paz, seja muito bem-vindo, bem-vinda para esse momento onde nós queremos compartilhar um pouco, falar um pouquinho da palavra de Deus. Agradeço a sua atenção desde já. Você que vai acompanhar esse vídeo até o final, muito obrigado. Queria dizer que esses vídeos que nós postamos aqui, eu não, por exemplo, não comento aqui agora o vídeo passado, mas lá no vídeo passado, todas as pessoas que deixaram um comentário, eu também comentei e respondi pelo perfil da Obra do Coração, tá bom? Então, assim, convido você desde já a participar conosco, a deixar também a sua opinião. Hoje nós queremos falar um pouco sobre salvação. Está nesse Evangelho de João, do Evangelho de João, e nós queremos discutir um pouquinho esse assunto. Deixa também lá a sua opinião. Desde já, curta esse vídeo, compartilhe, né? E vamos assim fazer essa propagação da fé. Se inscreva também no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, convido você a se inscrever. Aqui o nosso objetivo, se é a primeira vez também que você está vendo, né, nossos vídeos, é apenas falar de Deus. Tentar ser um pouco de, não diria nem porta-voz, mas assim diria, fazer ecoar a palavra de Deus. Essa palavra que nós acreditamos pode ajudar muito e pode transformar o mundo. Obrigado pela sua atenção. Então vamos assim para mais um encontro, mais uma conversa, e hoje falando de salvação. Em João 3, capítulo 3, versículo 16 a 18, Jesus está conversando com Nicodemos, e nessa conversa com Nicodemos, ele fala da salvação. Ele fala que veio para que o homem não morra, o gênero humano, o ser humano não morra. E essa primeira colocação de Jesus no Evangelho nos coloca em um questionamento, não com relação a ter dúvidas sobre a salvação, não é isso, mas a respeito das várias interpretações que se faz hoje dos temas da Sagrada Escritura. É muito interessante a gente buscar compreender a Sagrada Escritura segundo a Sagrada Escritura. Para nós católicos, a Igreja é aquela mestra que interpreta a Sagrada Escritura e nos ensina o que significa. Não é qualquer pessoa que deve sair por aí falando aquilo que entende sobre a Sagrada Escritura. Não. Nós precisamos ler a Sagrada Escritura para um plano pessoal, no nível pessoal, sim. Eu posso ler a Sagrada Escritura e eu posso tirar uma lição pessoal para a minha vida, ok? Até aí não tem nenhum problema. Mas quando nós partimos para um âmbito público, então eu preciso ter cuidado, e eu preciso então buscar falar aquilo que a Igreja fala a respeito daquele assunto. Ora, e claro que também, como eu digo, talvez já falei isso em outros vídeos, eu não posso me alongar muito nos temas aqui, esse tema mesmo, a salvação. Se fôssemos falar dele, dava para desenvolver um curso e desenvolver aqui vários tópicos e subtemas dentro desse assunto, não é? Mas o que eu queria focar, o que eu queria assim compartilhar com vocês hoje neste momento, eu não posso dar à Sagrada Escritura uma interpretação que seja agradável para mim, se em algum caso ou em algum tópico da Sagrada Escritura aquilo não bate com o que eu penso. Ora, isso é um problema, por quê? Porque se
como você pensa confronta o que diz o livro sagrado, então é interessante a gente rever essa questão de como pensar segundo a luz de Deus. Isso a gente vai ver até nesse mesmo evangelho de hoje, ainda vamos entrar nessa questão. Ora, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, existem pessoas que acreditam que não existe demônio. Então, se pessoas dizem, não, isso não existe Satanás, não existe demônio, ora, ela anula todas as passagens bíblicas, todas as páginas da Bíblia que afirmam a existência de demônios. Então, isso é um exemplo que eu quero aqui dizer. De maneira que quem faz uma afirmação dessa está fazendo uma leitura pessoal e está transmitindo essa leitura pessoal como se isso fosse uma verdade. O que é que acontece, meus irmãos? Eu não posso, como eu disse aqui no início, dizer para vocês que param um tempinho aqui para ver nossos vídeos, o que eu penso. Aliás, ao longo da minha vida, eu busquei conformar o meu pensamento ao pensamento de Jesus. E vocês vão entender por quê, já eu vou dizer por quê. Eu busquei conformar o meu pensamento ao pensamento de Jesus. Ora, então, logo no início do texto que nós estamos aqui comentando, João diz assim, que Jesus ele veio para que você não morra, para que a gente não morra, mas que a gente tenha vida. Ora, se ele veio para que a gente não morra e tenha vida e nós continuamos morrendo, como que é isso? O que significa isso? Veja bem, não se trata de uma morte física que o texto sagrado está falando. Também, quando se fala de vida, não se trata desta vida, essa vida palpável que a gente pode perceber, usufruir, né? Essa respiração. Não é bem isso que o texto sagrado está querendo falar. A vida e a morte, neste contexto, se refere àquilo que Deus planejou para nós. Quando Deus nos cria numa perfeição, que depois dessa perfeição é danificada, podemos dizer assim, danificada pelo pecado. E ora, uma vez que ela é então danificada pelo pecado, ela passa a não mais permitir a nossa permanência na vida, mas passa a permitir a nosso ingresso na morte. Então, esse estado, vida ou morte, ambos são estados perpétuos. Quando nós morremos fisicamente aqui e agora, nós não deixamos de existir, nós continuamos existindo. Então, eis a questão. Quando, na proposta do Evangelho de hoje, é preciso tomar uma decisão, é preciso escolher a vida ou a morte, é preciso escolher aderir à pessoa de Jesus ou não. O texto diz assim, quem crê em Jesus Cristo será salvo, quem não crê será condenado. Pronto, isso é o que o texto diz, isso é a verdade, isso é a verdade. Ah, mas Frei, isso e aquilo. Não vamos entrar, eu não posso entrar nos pormenores aqui do tema, como eu falei anteriormente, de salvação e condenação. Aqui não podemos entrar nesses pormenores, mas uma coisa é certa, o crer na pessoa de Jesus significa a adesão, significa aderir à pessoa de Jesus. Não se trata de uma filosofia, não se trata de simplesmente um modo de viver, não é isso.
Aderir à pessoa de Jesus é se unir a Ele. É se unir a Ele. E nós podemos compreender muito bem isso se nós olharmos para um copo com água e olharmos para uma gota de vinho. Se você pega uma gota de vinho e coloca dentro de um copo com água, quando aquela gota entrar no copo com água, aquela gota já não mais vai existir. Vai existir a água. Ou se quisermos exagerar mais ainda na nossa metáfora, se você coloca uma gota de água doce no mar, assim que aquela gotinha de água doce entrar no mar, ela já não mais vai existir, porque o que vai existir é o mar. Mas a gotinha continua existindo no mar. Então vocês entenderam o que eu estou querendo aqui comentar. Diante da grandeza da Santíssima Trindade, diante da grandeza de Deus, quem nós somos diante da grandeza de Deus? Menos do que o nada, não sei se podemos dizer isso, mas menos do que o nada. Mas esse menos do que o nada, quando se une a Jesus, esse menos de um nada se torna tudo com Ele. Esse é o sentido de aceitar a proposta de salvação trazida para nós através de Jesus. A não aceitação da proposta de Jesus significa ao mesmo tempo a aceitação da proposta de Satanás. Não existe uma terceira proposta, não existe uma quarta proposta, não existe outra proposta. Existem duas propostas. Satanás te propõe a mentira e a morte, e te coloca a morte como algo bom e agradável. E Jesus te propõe a vida através da verdade, Ele mesmo é a verdade. Entende? Como deve ser então, ou qual deve ser então a nossa atitude? Cada um deve decidir a sua própria atitude. Qual deve ser a sua própria atitude? Mas é bem claro isso. A morte, aqui dita, é um modo de viver. Veja bem, a morte é um modo de viver. A morte é uma escolha por viver em um mundo sem Deus. Nessa semana o Papa Francisco rezava pelo mundo, que cada vez mais se afasta de Deus. É uma escolha que o mundo está fazendo? Sim. E o próprio mundo está colhendo as consequências de viver sem Deus. Isso no nível mundial, ok? Mas não vamos olhar o nível mundial. Aqui, eu e você, a gente aqui conversando neste momento. Deixe seu comentário neste vídeo. Expresse também aqui sua opinião, né? Compartilhe essa ideia, esse momento, para dizer que eu devo tomar uma decisão. Eu devo aderir à proposta de Jesus se eu quiser. E você deve pensar assim. Se você aderiu, ok. Então busque viver aquilo que Jesus falou. Busque andar como Ele andou, amar como Ele amou. Agora tenha cuidado com as fontes de onde você tem visto os ensinamentos sobre Jesus. Tenha cuidado. Porque é preciso beber de fontes limpas. E infelizmente a internet ela não é totalmente isenta. Existem canais que são sensacionalistas demais, isso foge à verdade. A
palavra diz: se eu sim, seja sim, se eu não, seja não. Tudo que sair disso é de Satanás. Ou seja, não ajuda, mas sim atrapalha. Concluindo esse nosso momento para dizer: não existe isenção. Ou você está com Deus ou você está contra Ele. Não existe mais ou menos. Então, assim, cuidado, não fique no muro. Tome uma decisão. Você não é imune das influências. O ser humano, ele é sempre influenciável, sempre. Tudo pode influenciar uma pessoa, tudo. Mas eu devo decidir por me deixar influenciar pela verdade. A verdade que eu encontrei em Jesus Cristo. Se você não encontrou, convido você a buscá-lo. Então, muito obrigado pela sua atenção.